Coisa boa, né? Eu conheci você através do IG, Dona Virtuosa, né? Ela tem um IG maravilhoso, sigam, é muito bom. E a gente fez contato e ela foi tão pronta assim para aceitar fazer essa live. Eu quero louvar a Deus pela tua vida, tá, minha amada, querida irmã? Que Deus Glória a nos Deus. abençoe nessa noite, que o Senhor assim nos acrescente muito nessa noite. Nós vamos falar sobre feminilidade bíblica, né? E Isso. hoje eu queria começar já falando assim, que hoje o conceito de feminilidade está muito distorcido, né? E a gente vai falar de feminilidade, o que está errado e como é que a gente encara, o que é o certo. E vocês podem fazer perguntas, eu vou ficar lendo aqui, tá? Uma fala, outra fala. E aí eu vou lendo aqui as perguntas, se vocês colocarem, tá bom? Já temos aqui, minha pastora é linda demais, nosso amor virou gente. Olha aí, Cláudia. Legal. As Legal pra mulheres da minha caramba. igreja estão aí. Ah, que ótimo. A paz do Senhor, minhas amadas. Glória a Deus. Amém. E aí, Cláudia, eu queria que você falasse um pouquinho do que você tem visto assim do perfil das mulheres, né? E como essa feminilidade, né? Como é que a gente vê a feminilidade hoje aí com as tuas mulheres aí no Distrito Federal? E depois eu falo um pouquinho aqui do Rio. É, na verdade, Dani, a cultura, a sociedade, o feminismo, né, tem alterado muito o nosso conceito de feminilidade. E isso fica impregnado, né, naquilo que a gente aprende em todo o nosso, em toda a nossa maneira de viver, em todas as coisas. Eu acho que está pedindo para a gente pôr o fone, né, de ouvido. Tá O áudio pedindo? tá bom, gente? A gente coloca o fone. Vou colocar aqui meu fone. O meu também tá ruim, gente. Tá ruim isso aí? Oi, Mila, Diário de uma Cristã, linda amiga, entrou. Amanhã é a gente na live da devocional, hein? Gente, se puder. posiciona aí para nós se o áudio Tá. tá ruim. Tá dando eco, Do né? eco. Deixa eu posicionar aqui agora, gente, que eu perdi o ponto. Vamos lá. Melhorou? Melhorou, gente? Melhorou? Juliana, beijinho, Ju. Tá com eco ainda? Melhorou, gente, o áudio? Deixa eu ver se eu botando aqui. Ainda tá com eco, gente? Vamos falar aí. E aí? Amiga Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério, tá aqui com a gente. Que privilégio ter você aqui. Uma mulher que tem nos abençoado e nos encorajado muito sempre. É verdade. É de Deus. Então, Dani, como você perguntou, né, a nossa visão de como está a feminilidade hoje, a visão de feminilidade, né? Na verdade, a visão que nós temos hoje e o que nós vivemos hoje, ela vem cada dia sendo mais agravada, mas ela não a feminilidade distorcida, ela não é de agora, né? Ela vem desde Eva. Eva, quando pecou, ela distorceu o conceito de feminilidade que o Senhor tinha proposto para nós, né, mulheres. Deus nos chamou para sermos auxiliadoras, mulheres idôneas, e essa palavra idônea, ela traz, né, esse conceito de ser capaz, totalmente apta, uma mulher capacitada pelo Senhor para cumprir o seu papel, cumprir as funções e os propósitos que Deus trouxe, né? Mas quando Eva peca, ela distorce, através do pecado, todo esse conceito bíblico de feminilidade. Né? É verdade. Hoje em dia, o que eu estou vendo, né? A cultura, a voz da cultura, ela está muito mais alta,
está fazendo muito mais eco para as mulheres do que a voz da palavra de Deus, né? Exatamente. A gente, na verdade, eu digo para as meninas lá da igreja, e no IG eu falo muito também, nós todas, da nossa geração, né? Eu tenho 42 anos, eu nasci na geração dos anos 70. Então, eu nasci no borbulhado feminismo, né? Então, quando a gente diz assim, não, eu não gosto de feminismo, o feminismo é uma praga, é horrível, mas todas nós, sem querer, nascemos, né, dentro do feminismo e temos atitudes e pensamentos, muitas vezes, influenciados pelo feminismo sem saber. A gente acaba absorvendo, né, isso da cultura, porque é como a tecnologia. Os nossos filhos hoje nasceram no mundo da tecnologia. E eles, as crianças que nascem agora desconhecem a época que nós não tínhamos tecnologia, né? E a mesma coisa, esse conceito de feminismo e de feminilidade antibíblica, né? Porque a gente acaba absorvendo, e para nós, se nós não voltarmos para a palavra, para a Bíblia, que tem um conceito correto, nós acabamos vivendo a feminilidade distorcida. Estou com dificuldade de falar essa palavra, meu Deus. Mas a gente acaba vivendo outra proposta, né? A proposta do mundo, da sociedade, da cultura e daquilo que foi impregnado em nós. É verdade. Bem, a gente sabe, né, que muitas de nós temos algumas marcas, né? No nosso casamento, algumas que são solteiras. E eu tenho um e-book aqui, acho que todas nós temos esse e-book, né? Do John Piper, né? O Sentido Último da Feminilidade. E, olha, é um e-book assim que quem não tem, eu posso compartilhar depois, posso deixar um link de um drive aí. Compartilha, porque eu também quero, eu não vi ainda. Porque a editora Fiel, ela compartilhou, né? Liberou esse e-book. E o John Piper, ele é uma pessoa assim, um pastorzão que eu admiro muito, né? E ele fala assim, uma teologia fraca produz mulheres fracas. Exatamente. Né? E a teologia, eu amo estudar teologia, mas a teologia é a ferramenta para se conhecer a pessoa, né? A pessoa de Deus. Exatamente. E conhecer a pessoa de Deus, essa teologia, por meio dessa teologia bíblica, mais forte, não distorcida, a gente sabe que o nosso papel como mulher, a gente consegue perceber que ele está distorcido quando você estuda um pouco mais de teologia, você vai um pouco mais fundo, você começa a se deparar assim, meu Deus, eu estou muito fora, eu não sei como é que foi para você. Para mim, quando eu comecei a me aprofundar um pouco mais na teologia e estudar mais os papéis, né? Porque nós acreditamos numa visão mais complementarista, né? Não igualitarista, de que homem e mulher são iguais em valor, né? E honra, diferentes em papéis, em funções. Isso, funções e o John diferentes. Piper fala isso. E o John Piper, ele fala isso, né? Que me impactou muito. E aí me fez ver, uau, como eu tô fora, né? Alguns anos atrás. Ele fala que a teologia distorcida e a cultura mundana faz a mulher pensar que ela ser bíblica, ser feminina, é ela ser fraca. Na verdade, é o contrário. Ele começa a citar uns exemplos, o que é o contrário de uma mulher fraca. E ele cita as mulheres da igreja dele, né? São mulheres que resistem ao câncer, são mulheres que resistem a um marido que é ímpio e se mantêm santas. São mulheres que se doam na comunidade, já são viúvas, né? Como a profetisa Ana, que a gente vê na Bíblia. Então, ele fala isso, que essas mulheres são mulheres fortes e não as empoderadas, né? Que é o conceito, né, que está sendo evidenciado. Empoderada é você ter sucesso na visão da cultura, do mundo, que é ter uma profissão, uma carreira, em detrimento daquilo que a palavra nos propõe, né? É verdade. E isso tem sido muito... Na verdade,
invertido. Não que a gente não possa fazer essas coisas, né? Que às vezes as mulheres pensam que por sermos cristãs, e valorizarmos, né, os papéis que Deus nos deu como prioridades, a gente não pode fazer outras coisas, não pode ser um profissional, não pode investir numa carreira. Sim, podemos. O que não pode é a inversão de valores. Não deixa de ser um valor a mulher procurar ter conhecimento, ser bem-sucedida, ter uma carreira, mas o que nos compromete a inverter, né, esses valores, abandonar o nosso primeiro ministério, nosso primeiro chamado e desfocar, né, daquilo que Deus tem para nós. É verdade. Eu tô aqui olhando os comentários e assim, eu tô tão feliz. Academia de Mulheres, eu admiro o teu enxergo, mulher de Deus. Linda demais, olha, amo. Eu admiro. Poxa, sigo. É uma benção, eu vejo as fotos. Uma benção mesmo. Pastora sigam mulheres, também, né? Academia de Mulheres. Sigam, uma benção. Você tem sempre meditações maravilhosas. Eu admiro muito o teu trabalho, viu? Verdade. Amamos mesmo, demais. Além de ser uma encorajadora, né? Essa mulher encoraja muito o nosso ministério. Que coisa boa. É tão bom ver, né? Aí outras mulheres sendo levantadas por Deus na feminilidade que Deus deu para nós e ser tão relevantes, né? E eu acho que a questão desse tempo tem levado as mulheres muito a competir umas com as outras. E, na verdade, o que nós vemos é o contrário, né? No meio cristão, no meio onde mulheres têm buscado a palavra, é realmente mulheres levantando outras mulheres, né? Exatamente, né? Não é uma competição, né? Porque quando a gente começa a competir, a gente divide o reino, né? Se divide e nós enfraquecemos o reino. Mas quando nós nos fortalecemos umas às outras, encorajamos umas às outras, nós fortalecemos o reino de Deus, né? E aí a gente avança e todo mundo cresce, né? O corpo cresce, o corpo é fortalecido. E o objetivo é esse, né? Proclamar a palavra. Então não é pessoal, né? Exatamente. Pelo não é o eu, né? É o reino, é Deus. E glória a Deus por isso. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, né? As pessoas têm uma visão muito errada assim, acerca da feminilidade. Por quê? Antigamente, aí pegando esse gancho com o Piper, falando sobre mulheres de teologia fraca, mulheres que é muito vinculada a essa coisa da fragilidade, né? Ser feminina é ser fraca, ser frágil, ou estar abaixo, ou ser submissa como um capacho. Tudo isso, né? A gente sabe, a gente vai até falar dessas coisas. Mas eu queria, sim, que você falasse um pouquinho pra gente do seguinte. As pessoas vinculam muito a questão da feminilidade a chá da tarde, chá das mulheres, roupa de florzinha, buquezinho, vestir rosa. E a gente sabe que o feminismo não está vinculado muito a isso. Né? Na verdade, como a gente estava falando hoje, né, comentando um pouquinho, isso é a decoração da casa, né? Todas essas coisas são válidas, fazem parte da mulher, né? Eu mesmo sou uma mulher que gosta de tomar chá, eu gosto dessas coisas, né, que traduzem a aparência, né? Um pouco da aparência da feminilidade. Mas a feminilidade bíblica é diferente disso, na verdade, né? A Bíblia faz toda a diferença na feminilidade. Essas coisas são como a decoração da casa, como a gente estava falando, a estética, né? E o que a gente precisa quando nós construímos uma casa, nós não começamos pela decoração. A gente começa pelo fundamento, pelas bases. É preciso fazer todo um planejamento para estruturar direitinho, para a casa não cair. Tem que buscar a rocha. E a nossa rocha é a palavra, é o verbo, é Cristo, né? E nós temos que cavar até encontrar essa rocha. E construir nossa casa nela, as estruturas da nossa casa. E aí, quando tudo está pronto, todas essas coisas...
quando a estrutura está pronta e fortalecida, bem fundamentada, todas essas coisas são agregadas. Mas não adianta a gente ser como um sepulcro caiado, né? Ter uma aparência bonita, mas não está desperdiçando aquilo que Deus tem para nós como verdadeira feminilidade. E toda essa estrutura está na palavra de Deus, todos esses fundamentos estão na palavra de Deus, e é impossível a gente viver uma vida como mulher de Deus, ser fêmea de verdade, se a gente não olhar para a palavra, se nós não nos aprofundarmos na palavra de Deus, porque é ela que tem toda a instrução para nós, toda a instrução. E a gente olha muito para nós, mulheres cristãs, olhamos muito para a mulher de Provérbios, e vocês sabem, quem me acompanha aqui, que eu sou uma admiradora, e o que eu tenho buscado como padrão de Deus para a minha vida é um padrão de feminilidade também. Mas a Bíblia toda nos ensina. Desde Eva, lá de Gênesis até o Apocalipse, nós vamos encontrar o padrão bíblico, porque não é só a mulher de Provérbios 31. A Bíblia está cheia, recheada de mulheres, algumas até sem nomes, que viveram e que trazem os padrões de Deus para nós, para a feminilidade cristã, bíblica. Então nós devemos olhar, e a gente olha muito para... tem vários textos de Efésios, de Tito, são textos que a gente olha mais, né? Provérbios 31, mas toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, ela é para nós, né? A palavra de Deus não tem os trechos selecionados para nós mulheres, mas a Bíblia diz que toda a palavra, toda a escritura, ela é apta, né, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos exortar. E isso para nós mulheres também, porque nós fazemos parte do corpo, somos igreja, né? E nós também devemos aprender com toda a Bíblia. E só é possível, né? Só é possível construir esses fundamentos conhecendo tudo isso, né? Se aprofundando na Bíblia, porque se nós não tivermos a Bíblia, se nós não conhecermos a Bíblia, a palavra de Deus, no fundo, no profundo, no oculto e no escondido, nós vamos absorver a cultura do mundo, e o que o mundo diz para nós, e às vezes até a própria igreja, diga-se de passagem que a Dani estava falando de teologia, mas nem toda teologia é confiável. A gente precisa dessa teologia realmente bíblica, que tem o foco na palavra, né? E não nos achismos, na interpretação segundo as experiências. Nós precisamos de uma teologia realmente bíblica. E a gente só vai poder chegar a esse conhecimento da palavra de Deus, do propósito de Deus para nós como mulheres, se a gente conhecer. É impossível a gente ser uma mulher bíblica se não olharmos para a Bíblia, né? Ela é como é que você vai manual, conhecer, né? o padrão bíblico sem estudar a Bíblia? Não tem como. Não tem como, né? Não tem como. E tem gente que, né? Tem mulheres que falam, mas eu leio, eu não entendo a palavra, eu não... Continua lendo, mesmo sem entender. Lê de novo, porque a Bíblia, ela se interpreta, né, por ela mesma. Uma grande porcentagem da Bíblia se interpreta para ela mesma. E se você buscar a luz do Espírito Santo, quando você lê a Bíblia, quando você estuda a palavra, o Espírito Santo vai interpretar mais uma parte, e outra parte você vai entender com pessoas, né, que são de Deus, que têm mais conhecimento, sabedoria, né, para nos ensinar. Então tem como. Tem que ler a Bíblia. Não tem para onde correr. A Elizabeth Elliot, eu gosto muito dessa frase dela, né? Foi uma missionária maravilhosa, eu admiro demais. E ela fala, muito. Né? Uma bênção. Ela fala que a mulher não é um tipo diferente de cristão, né? Mas a mulher cristã, ela obrigatoriamente, ela se torna um tipo diferente de mulher. A gente precisa exalar esse padrão bíblico, né? Que é o da palavra de Deus. Gênesis 2:18 vai dizer isso, né?
A mulher foi uma resposta. Nós somos uma resposta. Exato. Não somente para o homem, nós somos uma resposta para a humanidade. Para a humanidade, exatamente. Né? Nós viemos... É uma complementação de papéis, né? O homem e a mulher. Porque a mulher ela foi feita para gerar a vida, né? Gerar vida, gerar os propósitos de Deus na Terra. E grandes homens de Deus, na Bíblia, quando Deus ele quis quando Deus quis trazer esse mundo, grandes homens que libertariam seu povo, homens profetas, enfim, né, os homens da Bíblia, Deus usou quem? A mulher para gerar esses homens. Até o próprio Cristo, né, foi o útero de Deus para trazer o nosso Salvador para a Terra. Olha que propósito maravilhoso. Né? Mas não é possível nós gerarmos os propósitos de Deus nessa Terra se a gente não ser complementadores um do outro, né? O homem não é mais, nem a mulher é menos, nós juntos nós trazemos os propósitos de Deus para a Terra, né? É verdade, um complementa o outro, né? Esse termo auxiliadora, né, de Gênesis 2:18... Só falando aqui o pastor Gustavo, um dos pastores lá Gustavo? Nossa igreja, esposo da Pati, do nosso Amor Virou Gente. Hoje ele trouxe à tarde uma palavra maravilhosa, um estudo para mulheres, né, também, ministrando uma esposa bíblica, uma moderna, moda antiga, né? Poxa, e ele está falando aqui, né, que a palavra de Deus é soberana e sobrenatural, porque emanou do próprio Deus. E ela, por si só, já opera na vida daquele que nele medita, buscando a Deus. Exatamente isso, né? Glória a Deus. Eu fiquei muito impactada com essa versão, né? Essa palavra auxiliadora idônea, uma mulher que lhe corresponda em natureza, que complemente, né? E esse termo auxiliadora, as mulheres, a cultura tem massacrado muito, né? No sentido de colocar para baixo. Só que no Salmo 115, versículo 11, é o mesmo termo que usa para auxiliadora, fala que o Senhor é o auxílio de Israel. É o mesmo termo que se usa para Deus como auxílio de Israel, aquele que está ali para suprir, nutrir, e a gente vê que um dos pilares da feminilidade bíblica é que a mulher é nutridora de relacionamentos, ela é geradora de vidas, né? Ela é essa mulher de Tito 2 que ensina, que nutre o respeito, o padrão, outras mulheres, gera vida. Aonde você está, você tem que gerar vida, né? Não somente a vida do ventre, mas as mulheres, por exemplo, que são solteiras, elas podem gerar vida com outras mulheres, né? Porque todo o processo natural, né, a vida que nós vivemos aqui natural, ela primeiro acontece no reino espiritual, né? Então nós já somos criadas para ser geradoras de vida, independente se a gente é solteira ou casada, nós já nascemos para gerar vida no ambiente onde a gente está, onde nós somos colocados. Então não depende, né, de sermos casadas ou solteiras. A vida, ela começa primeiro no reino do Espírito, né? O John Piper fala isso, que tanto mulheres casadas quanto solteiras, a gente precisa ter em foco na nossa mente o seguinte: o papel da mulher, o que é a feminilidade, assim como a masculinidade, né? Os dois têm o mesmo sentido, que é expressar a glória de Deus. Exatamente. Né? Cada um no seu papel, né? Exatamente. Dar glórias a Deus com a nossa própria vida. Existem 3 pilares, né? A gente estava até comentando isso de tarde, estava falando para você que estava lendo, né? 3 pilares que demonstram, né, um pouco do que é a feminilidade da mulher, a feminilidade bíblica, né? Que a Bíblia diz que a mulher deve ser, que ela deve ser ajudadora, né? Essa auxiliadora, né? Auxiliadora idônea, né? Idônea, que corresponde. Olha que lindo, né? Ser auxiliadora idônea, e a gente não está auxiliando
só o marido, né? Nós somos auxiliadoras do propósito de Deus na Terra, daquilo de gerar, né, os propósitos de Deus na Terra. E maravilhoso. que maravilhoso, né? Quando a gente quando a entende gente isso, entende isso, né? O que mais que a gente quer? Ser auxiliar dos propósitos de Deus na Terra. É verdade. O feminismo tirou muito a gente desse lugar, né, Cláudia? Exatamente. Porque diz que você não tem que ser submissa ao seu marido, mas você tem que ser submissa ao seu patrão, né? Incoerente, isso, né? Disposiciona muito a gente, né? Um desses pilares é a ajuda, né? Essa ajudadora, auxiliadora. O outro é que ela produz vida, ela gera vida. E a outra é que ela nutre relacionamentos. E a criação, ela realmente, ela espera, ela guarda. Você vê que a mulher, ela é realmente um ponto de equilíbrio na casa, né? Exatamente. E se você é na casa, você é na igreja, você é no trabalho, você é nas amizades, não é verdade? E é o termostato, né? Aquela que muda. Você vê quando uma mulher, ela está, principalmente nós que somos mães, né? Esposa, quando ela não está com humor muito bom, toda a casa fica alterada, né? Mas quando ela está bem, toda a casa fica bem também, né? Todos os da casa ficam bem. Então nós temos esse poder dado por Deus, né? De interferir, de gerar os relacionamentos, de nutrir os relacionamentos e de ser de unificar, né? Na casa, de tornar um ambiente agradável na casa e onde Deus nos colocar, né? Você falou de termostato, eu lembrei agora de uma reflexão sobre, uma vez eu li, mulher, você é termostato ou termômetro? Porque o termômetro, ele só mede a temperatura do ambiente. Exatamente, não faz diferença, né? Não faz diferença, mas o termostato, ele influencia a temperatura No do ambiente. Exatamente. Né? E nós precisamos ser mulheres termostatos. A gente precisa pegar aquela frieza daquele filho, aquela frieza daquele marido, aquela frieza daquela amiga, daquela mãe, daquele pai, e aquecer o coração, né? Aquecer o coração. Né? E deixar o coração frio para o pecado, né? Para aquilo que não é de Deus. Ah, meu Deus. Tem que ser frio ou quente, frio e quente, às vezes, né? Dependendo da situação. Né? A gente precisa aí colocar o termostato no lugar, né? Interferir nas situações. Isso aí. Eu achei muito interessante, né? Hoje em dia, as mulheres têm sido Márcio está guiadas. aqui. Márcio está pedindo licença para entrar. Márcio é um homem, né? Mas pode entrar, pode participar. Fica à vontade. Fica à vontade. Se Márcio for... Márcio é teu conhecido ou não? Não sei, acho que não. Márcio Luca, eu não estou reconhecendo pelo nome. Não sei se casado, não sei se solteiro. Se for casado, marca a seu amor aí, sua esposa. Se não for casado, vai aprendendo que é uma mulher bíblica para você se casar com uma. Isso. Bota as respostas aí. Legal. Uma coisa interessante, né? Vamos partir agora para a questão de como a mulher é uma resposta, né? E essa feminilidade bíblica, ela exala de que maneira? Quando Deus formou, né? Eu fiquei refletindo sobre isso. Quando Deus fez Adão, né? E eu guardei tanto no meu coração, porque Deus falou isso comigo alguns dias atrás. Olha que eu já sou casada há 22 anos. E a gente vai aprendendo com o Espírito Santo coisas assim, né? Novidades de vida mesmo, quando você caminha com o Espírito Santo. E estava compartilhando com as meninas lá da igreja, falando assim, queridas, olha só, muitas vezes a gente ouve hoje que os homens estão insensíveis, né? Os homens, na verdade, estão muito feridos, magoados por causa dessa questão do feminismo. E tem mulher que fala assim, não, se eu não fizer, se eu não tomar a frente, o barco afunda, né? Meu marido está dormindo, meu marido é lento, né? E o Senhor me deu um insight esses dias. E eu falei assim, peraí, tudo bem, isso é uma realidade. Muitos homens realmente são mais passivos, estão disposicionados. E aí precisam de outros homens bíblicos para ensinar uma espiritualidade bíblica, né? Mas vamos pensar no nosso lado? Vamos pensar em nós. Quando Deus fez Adão, olha só, vê se você vai concordar com isso. Quando Deus fez Adão,
Deus moldou Adão, fez Adão do pó da terra, soprou fôlego de vida, né? Aí Deus colocou Adão lá no jardim, ele deu nome a tudo. O próprio homem viu que tinha macho e fêmea, e Deus viu que ele tinha uma necessidade, que era uma necessidade que Adão não sabia que tinha, né? Que Adão em momento nenhum fala, eu quero uma mulher. Não. Essa necessidade de Adão só vai se mostrar quando Eva aparece. É uma necessidade sentida, né? Só que quando nós estávamos sendo moldadas, formadas, Deus tirou a gente de Adão, né? Da costela, da própria carne. E Deus fez o que com Adão? Botou Adão para dormir, né? Adão ficou inativo, enquanto Deus modelava Eva. Então, quando o homem está dormindo demais, é porque a gente está sendo modelado pelo Senhor. Olha, que insight maravilhoso! Uau! Eu falei para ela, se teu marido não está vendo, é porque Deus está te modelando. Está trabalhando em nós, é verdade, né? Na hora que você estiver prontinha, do jeito que Deus quer, aí Adão vai acordar e vai falar, uau, essa é carne da minha carne. É verdade. A gente tem a tendência de apontar no outro, né? O erro, sempre apontar a fraqueza do outro. E muitas vezes é Deus trabalhando na gente através... Nós temos o curso Mulher Única e a gente fala muito sobre isso, né? Que o marido, ele é a forma que Deus usa para trabalhar na nossa vida, né? Quem não é casado tem aí o pai, tem irmãos, mas sempre o homem, ele é usado para trabalhar na nossa vida, no nosso caráter. E assim é em todo relacionamento cristão, né? Porque a gente... Um molda o outro, um lixa o outro para a gente ser aperfeiçoado. É através dos relacionamentos que nós somos aperfeiçoados, né? E Deus, ele tira a Eva de Adão. Então, aquilo que falta no Adão tem na Eva, né? Está com Eva. E às vezes a gente fica brigando porque falta, mas na verdade o que falta é a gente encaixar, né? Encaixar o que saiu de um, né? O que saiu de Adão está na Eva. Então, se está faltando, a Eva tem que complementar. Né? Tem isso que... Deus está modelando a gente. Essa feminilidade. Tá com a mão, né? na massa. Oh, meu Deus. Vai mudando nosso caráter, né? Na verdade, é isso aqui. O Márcio tá falando aqui, Deus não deixou nem Adão se defender. Deus só profundo para ele. E quando ele acordou, a abençoada da Eva estava lá. É isso. Bem assim, Márcio, bem assim. E a Janaína falou aqui, temos que ser igual ao ar-condicionado. Ele muda o ambiente, ele fica no ambiente. Só uma comparação. Nós podemos sim mudar o ambiente, levar vida e alegria. Eu aprendi uma coisa com o pessoal da Bethel, eles vieram dar um curso de cura, né? E eu aprendi uma coisa muito que impactou as minhas atitudes. Quando começa aquele clima ruim, né? Tanto nos casados, né? Que as pessoas vêm com cargas emocionais das suas histórias, né? Quanto nas amizades ou nas relações de pai e mãe, de família. Quando começa aquele clima assim, é hora de você, que é o termostato, né? Para mudar o ambiente, ou o ar-condicionado, para esfriar aquele momento, você pode perguntar, pode dizer assim, com o que eu vou fazer parceria agora? Com amor, né? Ou com a ferida? Então, peraí. Eu não vou ceder a isso. E eu acho que a Bíblia traz muito pra gente esse equilíbrio, né? E a gente, às vezes, se perde nisso, porque essa questão da cultura, da influência da cultura, a influência do feminismo, a gente acaba cedendo ao nosso eu, à nossa vontade, ao nosso desejo, aos nossos direitos, né? Que a gente vê como direito se defender, ou ir contra, ou bater de frente, né? E a gente é o momento da gente olhar para a Bíblia, mas muitas vezes a gente reage conforme a cultura e não biblicamente, porque é mais fácil a gente se lembrar daquilo que está mais próximo de nós, que é a cultura que a gente vê todo dia, do que aquilo que já está escrito há muito tempo e às vezes a gente nem sabe, né? Nem conhece a palavra no profundo para viver dela,
né? E recorrer a ela quando precisamos. A gente tem que fazer parceria com a Bíblia, né? Como você estava dizendo, Parceria profunda com a Bíblia, minha irmã. parceria com a palavra mesmo. Eu recebo muito assim nos directs, né? Eu tenho um perfil lá de estudo, né, para as mulheres do Senhora Eleita. E Senhora Eleita por causa de 2 João, né? Todo mundo pergunta, né? Por que Senhora Eleita? Né? Por causa de 2 João, né? Que fala sobre que Senhora Eleita poderia ser uma mulher, mas poderia ser também ligado à igreja e que ela ensina seus filhos, né? A temer o Senhor e a cumprir os mandamentos. Por isso o nome do IG é Senhora Eleita. E eu tenho, assim, conversado muito com as mulheres no direct. As mulheres estão muito, muito perdidas em relação ao seu próprio papel como mulher. Não somente como mulher bíblica, não. Como mulher mesmo. Porque esse discurso feminista, ele vai fazendo eco, sabe? De uma forma que vai alcançando lá para dentro da tua alma. Vai alcançando dentro das tuas dores mais profundas, das necessidades sentidas, que você só sente a necessidade quando ela aparece, você nem sabia que tinha. Que ela existia, é verdade. É verdade. A pessoa se sente injustiçada, se sente magoada, dá uma resposta ruim, né? Por causa das necessidades sentidas. Por causa dessas coisas que fazem eco e a gente não sabe responder. E algumas vezes nem eu sei responder. A gente não tem todas as respostas, não tem. Né? Não temos todas as respostas. Quando a mulher fala assim, o meu marido usa drogas, e você fala, uau, meu Deus, que realidade difícil. Como é que você responde a isso, né? E se ela não recorrer à Bíblia e não tiver plena confiança no Senhor, de que até essas situações ruins, né? Que Romanos 8:28 vai nos dizer que tudo coopera para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, assim, até essas coisas ruins cooperam, mas eu só vou poder confiar que está cooperando para o meu bem se eu conhecer a Deus, né? Se eu conhecer daquele que está cumprindo o seu propósito na minha vida, mesmo através das situações ruins, porque se torna impossível eu confiar naquele a quem eu não conheço, né? E se eu conhecer o caráter de Deus e conseguir enxergar pela fé e me mover pela fé, não por vista, não por aquilo que eu estou vendo, mas me mover pela fé, eu vou conseguir caminhar e suportar essas coisas. Não, a gente está falando aqui de situações que são aceitáveis para a gente se posicionar e ficar firme e acreditar na mudança, situações que não são criminosas. Ninguém está falando aqui para você, como mulher, se está na mão de um... Isso, tolerar violência, abuso, não. Né? Isso é crime, é pecado e é crime. Mas a gente está falando de situações que podem ser suportadas se nós estivermos firmes no Senhor, né? Na sua palavra, conhecemos a sua palavra, o caráter de Deus, que Ele é fiel e não pode mentir se Ele está falando que vai cooperar para o meu bem, que está cumprindo um propósito através disso na minha vida, vai cooperar para o nosso bem. Né? A gente tem que crer. É no sentido mesmo disso, né? De nós termos a Bíblia, tanto para a feminilidade como a masculinidade. A Bíblia é essa guia, né? Porque nós não fomos salvos para defender uma bandeira, sou feminina, né? Nós fomos salvos para glorificar o nome do Senhor. E muitas vezes você está falando, essas situações, elas vêm mesmo muito mais, se a gente souber aproveitar, né? Ela vem muito mais para nos moldar, para nos tornar mais parecidas com Cristo, do que, na verdade, promover um divórcio. As maiores causas hoje de divórcio é incompatibilidade de gêneros. A gente briga muito, isso não dá certo. Então, se não dá certo, briga muito, é porque ninguém quer ceder. Alguém verdade. tem que ceder, né? E aí é a submissão, né? Submissão bíblica, que ela não é só para... então, vamos falar de submissão. Esse negócio pega. E a questão é que a gente lê Efésios 5 e lê só a parte que é para as mulheres, né? Pois é. Mas essa submissão bíblica, ela, na verdade, ela é para todo cristão.
né? Para O todo Josemar cristão, Bessa falou muito. homem, mulher, meninos e meninas, jovem, adolescente, nós temos de viver uma vida de submissão, porque até o Cristo se submeteu, né? Submeteu à vontade do Pai. E acontece que a gente fica olhando só ali a passagem que é para nós e acha que Deus é injusto, que Paulo é machista, Oh, né? meu Deus! Mas, na Verdade. verdade, a submissão era para todo cristão, né? Para todos É, nós. E se a gente entender que a submissão ela é proteção para nós, que ela veio para nos libertar e não para nos aprisionar, né? é verdade. A submissão bíblica, na verdade, é uma libertação de fardos, de pesos que nós não precisamos carregar, né? E se a gente entender isso, se torna mais leve. É. A submissão é você expressar aquilo que Jesus já conquistou na cruz, né? O feminismo é uma religião carnal. O feminismo é essa coisa de direitos iguais, né? Nós já temos direitos iguais, a cruz nos deu direitos iguais, né? Mas no Diante casamento dele, nós né, não temos, existe, não tem homem e nem não mulher. temos Somos nem grego, nem iguais, somos todos filhos e filhas, somos valorizado. irmãos, né? Antes da gente ser esposa, ser filha, ser irmã, nós somos, em Cristo, nós somos irmãos uns dos outros, né? Nós É somos verdade. irmãos uns dos outros e, na verdade, estamos submetidos todos a Cristo, que é o cabeça da igreja, né? E a gente tem que entender isso. Tô aqui lendo, a gente tem, né? A gente tem esse livro aqui, Feminilidade Radical, Gente, a gente né? tem esse livro aí. Esse A gente livro é estava mostrando. maravilhoso, né? Super recomendado, gente. Feminilidade Radical. Incrível esse livro. E tem esse capítulo 4, ele fala exatamente disso que a gente está falando. Esse capítulo 4 aqui é esse aqui, é uma chamada, né? A chamada para o papel, né? O papel da mulher, o capítulo 4. E tem alguns termos aqui. Ela fala que ao ser uma auxiliadora, a Carolyn McCulley, né? Ela fala assim, que ser uma auxiliadora reflete a forma como Deus descreve de si mesmo e como a submissão de uma esposa deve ser, até mesmo incluindo disciplina. Aí a gente não demarca só a mulher, a gente demarca o homem também, né? Como você falou, o homem é o cabeça da mulher, mas Cristo é o cabeça do homem, né? E o Josemar Bessa, o pastor Josemar Bessa, não sei quantos conhecem aí, eu gosto muito dele, muito mesmo, um homem muito posicionado. E ele fala uma coisa que eu acho que é o resumo da ópera. Você, homem, que é a mulher de Provérbios 31, mas não quer ser o homem de Efésios 5. De Efésios 5. Né? Que dá Exatamente. vida. Aquele amor sacrificial, né? Que dá vida, o amor, né? Muito E é só muito... existe o respeito e a submissão, mas ninguém quer morrer, né? Exatamente. Todo mundo quer a glória da ressurreição, mas não quer a morte, né? Que traz a glória da ressurreição, né? Nós queremos só a glória. Tem que morrer, tem que Tem que morrer para morrer. viver no reino, né? Não é? O grão de trigo tem que morrer Tem que para dar morrer. muito fruto. E é E ela difícil. fala aqui na página 137 sobre submissão e pecado, né? Logo aqui no primeiro parágrafo, ela fala assim, ó, como aprendi, ela falou assim, estava contando a história de uma esposa, e ela falou assim, talvez você seja uma esposa tentando aplicar o princípio de auxiliadora num casamento difícil. Olha aí, as mulheres estão num casamento difícil, que o marido às vezes até é crente, mas tem um gênio que ainda não foi tratado, né? E está se perguntando como fazer isso. Olha aí, ela vai dizer, né? Como aprendi, a submissão tem mais a ver com a nossa atitude para com esse conceito do que com qualquer execução dela sem defeitos. O John Piper e o Wayne Grudem vai dizer, né, que ela realmente diz respeito à inclinação do nosso coração, que a submissão se refere a um chamado divino da esposa de honrar
e afirmar a liderança do seu esposo e ajudá-lo a liderar de acordo com os dons que ela tem. Que ela não é uma rendição absoluta da sua vontade, né? Submissão não é deixar o cérebro no altar, né? Submissão não é você calar para tudo, mas submissão está muito mais inclinado a fazer como a Cristo. Né? Exatamente. Olhar o teu marido como tirar a figura do homem, né, e colocar a figura de Cristo. Né? Se fosse Cristo, eu falaria assim. Se fosse Cristo, eu faria assim. Difícil é fazer essa pergunta na hora H, né? Botar em prática aqui na hora da cabeça, aqui, na hora que também afeta, né, a gente? A gente sabe muito da teoria, às vezes, né? E na hora da prática a gente é vacilão. A gente vacila, né? E a gente... na verdade, e por isso que a gente precisa ser bíblica, né? Porque quando a gente vai para a Bíblia, mesmo que nos primeiros momentos a gente vai errar, vai tropeçar, vai cair, vai se levantar de novo, vai errar de novo, mas a gente pode recomeçar, e a Bíblia, ela é poderosa, né? A Bíblia, ela vai renovando, vai transformando os nossos pensamentos, toda a nossa mentalidade mundana, e ela vai nos convencendo através do Espírito Santo do nosso pecado, né? Que ser insubmissa, não se submeter ao plano e ao propósito de Deus, aos papéis de Deus e às funções de Deus para a mulher, é pecado. É pecado tanto para a função mulher, quanto para a função do homem. É pecado não se submeter. Então, quando a gente recebe isso, quando a gente se submete à palavra de Deus e vai sendo transformado por ela, Romanos 12, 2, né? Quando a gente vai sendo renovando a nossa mente, a gente vai aceitando esse plano e vai começando a mudar, o Espírito vai mudando. Na verdade, é um fruto do Espírito que vai brotar, vai sair naturalmente, né, de nós. A árvore não fica lá se esforçando para dar fruto. Se a seiva correr nos galhos, se a seiva correr da raiz do tronco para os galhos, ela vai frutificar naturalmente, né? Então, se o Espírito Santo estiver em nós, a palavra de Deus estiver em nós, a gente vai conseguir frutificar e dar frutos e frutos bons, né, na nossa vida. E a submissão é fruto, né? É fruto. Agora, você está falando de fruto, né, do Espírito. Na hora do relacionamento, né, a gente está falando mais assim de casal, mas a gente transfere isso aí, né, para tudo, né? A submissão tem a autoridade. Porque é para todos, né? Para todos. É o pai, né? Exatamente isso que você falou. E muitas vezes o que a gente não entende é que às vezes a gente toma a correção, né, como uma rejeição. E na verdade a gente tem que tomar a correção como uma proteção, tanto de Deus quanto das autoridades que estão superiores a nós. E isso inclui nosso marido. Às vezes o nosso marido vem nos corrigir e a gente toma aquilo como uma rejeição. E aí você quer logo se justificar, você dói, né? Você não quer, mas aquilo na verdade desde o Éden proteção. a gente é... E desde o Éden a gente é ótimo em justificativa, né? Em pôr a culpa no outro, se justificar. A gente seguiu o exemplo, a gente aprendeu direitinho com Adão, né? Foi a mulher que só me deu. Olha, gente, foi a serpente que me enganou. Sempre tem um culpado, e nunca é a gente, né? A gente é bom demais nessas coisas, e o que precisa é cair, né? Cair em si, reconhecer o nosso erro, né? O nosso pecado, que a gente também não pode ficar chamando o pecado de erro, de problema, né? Pecado é pecado. Bois, né? Exatamente. Eu costumo dizer que o Espírito Santo trabalha a gente igual detetive. Eu trabalho com nomes. Quem é? Dá nome aos bois, né? Exatamente. Tem que dar um nome. Assim, a gente já foi aí, acho que falta 8 minutinhos para nossa live. Sério? Fechar. Meu pai! Olha, são 9h22. Muito rápido, gente, né? É impossível, a gente não saiu nem do nada aqui, né? É impossível. Pois é muita coisa, né? Para ser falado. Meu Deus! Irmã tá
Tá falando aqui, chamar de doença pode, né? Ah, Não, doença do pecado. Doença do pecado é pecado. É, pecado. porque é uma chaga, né? Uma lepra o pecado, na verdade, né? Mas ela tá falando, eu acho que do tipo, pode chamar de doença, tipo assim, é bipolar, entendeu? Para quem não tem domínio próprio, né? Se É tratar, bipolar. né? Aí a gente trata o pecado com a palavra. O Tem um remédio. antídoto é a palavra de Deus, né? O sangue de Jesus é o antídoto para o pecado. Você quer colocar mais alguma coisa, Cláudia, nesse finalzinho que você acha importante? Então, feminilidade bíblica e diferenciar feminilidade de feminilidade bíblica é a Bíblia que faz toda a diferença, né? A palavra de Deus que faz toda a diferença para nós. O mundo procura deturpar, né, e manchar a nossa identidade como mulher, a identidade do homem também. Nós somos seres singulares, tanto o homem quanto a mulher. Cada um de nós tem as nossas singularidades. Somos diferentes em papéis e em funções, mas todos somos de Deus, criados por Deus, com um propósito. E fomos chamados para cumprir o propósito de Deus nessa terra. Então, nesse processo, a Bíblia vai fazer toda a diferença. A palavra de Deus vai fazer toda a diferença na nossa vida. Se nós queremos realmente cumprir, nós precisamos ir a fundo na palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. Senão a gente vai ser absorvido pela cultura, a gente vai até aparentemente estar fora do mundo, né, porque nós somos igreja, mas estamos sendo influenciados pela cultura do mundo. Então, a gente precisa estar em Deus, estar na palavra, viver o verbo, se alimentar do pão vivo que desceu do céu, para a gente vencer. E aí a gente vai saber diferenciar, né, o que é e o que não é uma feminilidade bíblica. É impossível a gente esgotar esse assunto aqui nessa live, mas se a gente se aprofundar na Bíblia, o Espírito vai nos ensinar tudo aquilo que a gente sabe, vai nos limpar, vai nos moldar, vai pôr seus dedinhos lá em nós, né? O Espírito Santo vai deixar suas marcas digitais na nossa vida e a gente vai ser aquilo que Deus nos chamou para ser, simplesmente mulher, né? Amém. Deixe-me ser, Elizabeth, ele te fala isso, né? Deixe-me ser o que eu nasci para ser, deixe-me ser uma mulher, né? Uma mulher. Porque nós fomos criadas. Agora, eu queria, assim, às vezes a gente, né, se culpa, se sente assim muito mal, porque, poxa, eu não consigo ser, eu não consigo me submeter. Eu ouço isso muito de mulheres, né? Poxa, eu não consigo, acho que eu nunca vou conseguir. Eu queria deixar uma frase. A Prisca Alessa que falou isso, né, sobre feminilidade, eu queria reproduzir essa frase aqui. A vida cristã, o cerne da vida cristã e da feminilidade, né, nossa, não é o que eu faço para Cristo, mas é o que Cristo já fez por nós. Coisa Esse é o nosso linda. apoio, né? Esse é o nosso apoio. E a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando até esse dia perfeito. Então hoje eu brilho um pouco mais que ontem e amanhã eu vou brilhar menos mais que amanhã. hoje. Né? Isso. Todo dia a gente vai vencendo, é um passo de cada vez. A nossa sociedade tem muito, ou é 8 ou é 80, né? Ou é tudo ou nada, ou faz tudo ou não faz nada. E a vida cristã, principalmente, é feita de processos. A gente vai vencendo cada dia, né? Um passo de cada vez, aprendendo a andar, é como criança, né? Cada dia um passo. Vai... importante, você falou 8 ou 80, né? Entre o 8 e o 80 tem 72 possibilidades que a gente não está se ligando ainda. Não é? Exatamente. A gente precisa dar esses passos, né? Muito bom. Poxa, muito bom mesmo. Cláudia, eu quero te agradecer muito. Vamos fazer outras lives. Com certeza. E você também. E uma alegria. Eu aprendo, eu falo que a gente, quando ministra, quando fala, a gente aprende muito mais, né? A gente aprende muito mais quando está ministrando do que realmente eu acho assim que eu recebo muito mais, que jorra sobre mim quando eu estou ministrando a outras mulheres.
eu recebo, eu sou, né? Deus vem sobre a gente, o Espírito vem sobre a gente, nós vamos aprendendo, né? E até nos corrigindo, porque às vezes a gente precisa falar de algo que também está pegando, né, na nossa vida. E Deus vai ministrando nos corações. E eu aprendi hoje muito com você, recebi de você também. Você é uma fonte. Glória a Deus por sua vida. Você é uma bênção. E Amém. será que parece que travou aqui? Não travou, não, né? Ah, não, vai travar ainda não. Faltam 2 minutos, faltam 3 minutos para a gente encerrar. Então, Dani, muito prazeroso. Amém. A nós todos, né? Obrigada a todas as mulheres que participaram aqui conosco, ficaram até o final. Vamos fazer outras e aprender mais de Deus. Né? Amém. Amém. Eu queria agora, no final, orar, né? Assim, que Deus faça com que tudo que a gente aprendeu umas com as outras aqui, né? Porque os irmãos também nos ajudam, né? Colocam vários comentários, assim, tão edificantes também. Que todo esse ensinamento, em nome de Jesus, venha criar raízes no nosso coração. Amém. Amém. Essa é minha oração, e que isso dê fruto, que isso não seja só uma live, um entretenimento, né? Que isso seja realmente um ensino, uma semente que encontra terrenos férteis no meu coração, no coração da Cláudia, no coração de cada mulher que esteve aqui. Em nome de Jesus. Tá bom? Em nome de Jesus. Esse é todo o nosso desejo. E a gente só serve se for para isso, né? Para produzir vida, sendo essa feminilidade bíblica. Exato.